Olá você, telespectadora. Olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora, Opinião Litoral no ar, Opinião Litoral deste dia 6 de março, quarta-feira. Participam comentando as notícias com você o médico Benjamin Rodrigues Lopes, o advogado e jornalista Marcelo Pavão. E a gente recebe o presidente do Parque Tecnológico de Santos, Eduardo Bittencourt, que vai contar, dar uma prévia para a gente do que vai acontecer no encontro de tecnologia que transforma Santos nesse próximo final de semana, a partir de amanhã, na capital. Não chega a ser final de semana, né? Embora chegue no sábado, né? A capital brasileira da tecnologia. Boa tarde. É o caminho para isso, né? Eu acho que a gente precisava fazer essa pedra fundamental. Boa tarde, obrigado pelo convite, para mim é um prazer estar aqui. E muito motivado para a gente conseguir fazer as pessoas se interessarem cada vez mais por tecnologia, por inovação e conhecerem o Parque Tecnológico de Santos. Pavão, o que você quer perguntar para o Eduardo? Então, Eduardo, primeiro, muito boa tarde, boa noite, se for para quem estiver à noite. Agora a gente olha para lá, é para cá, né? Eduardo, eu tenho, assim, eu estava vendo o programa, todo o trabalho, a grandiosidade do evento. Então, assim, a gente está vendo que está movimentando tudo. Eu queria te perguntar exatamente de uma situação que eu imagino que seja real, que é a seguinte: todas essas startups, todas essas inovações, essa tecnologia que está sendo desenvolvida, todo dia está saindo alguma coisa, esses estudos, essas observações em relação ao futuro, eu vejo que esse pessoal que está entrando agora, ou está saindo das faculdades, o pessoal que está estudando, o pessoal mais novo, ele já está antenado, já está nessa corrida e tal. Eu queria te perguntar o seguinte: aquela barreira invisível que a gente tem, o nosso telespectador, então tem aquele dono da papelaria, é o dono de um pequeno negócio, mas que não tem esse hábito dessa tecnologia. Aí eu queria te perguntar o seguinte: como derrubar essa barreira do preconceito, do medo, da falta de conhecimento para chegar nesse pequeno empresário, nesse pequeno comerciante que está vendo tudo isso acontecer e fala assim, mas não é para mim. Como falar com essa turma que não está tão tecnológica, tão nessa corrida? Essa análise é perfeita, né? E acho que a pandemia ela nos trouxe uma reflexão, uma necessidade de se adaptar. Então, se você me falasse isso talvez há 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu acho que minha resposta seria diferente do que é hoje, né? Acho que hoje a gente já diminuiu um pouco esse distanciamento por uma necessidade, por uma grande crise, né? A pandemia que afetou todo mundo. Então, hoje a gente já está um pouco mais aberto, já tem um pouco mais de entrada, já se entende melhor a necessidade de estar no digital, de compras online. Então, acho que uma das coisas, a primeira adaptação que todos precisaram fazer foi começar a vender online, se relacionar com o seu cliente por um WhatsApp, qualquer plataforma de comunicação. Então, a gente já avançou um passo. Acho que o segundo passo fundamental é conhecimento, né? Eu acho que quando a gente leva conhecimento, quando a gente democratiza o acesso às coisas, a gente dá um passo que é para a perenidade dessas questões, né? Porque muitas pessoas acabaram se adequando por um momento de crise e depois voltaram ali para o seu modelo operacional tradicional. Então, acho que por que acontece isso? Porque não teve um subsídio, às vezes não teve acesso, e o papel do Parque Tecnológico, uma fundação pública que é justamente diminuir esse distanciamento, né? Tanto da questão etária, como até foi citado, ou até também na questão de acesso financeiro. Então, um dos nossos papéis, e a gente tem isso alinhado isso com a Prefeitura de Santos, é semestralmente 500 oportunidades de curso de capacitação para tecnologia e inovação. Então, quando a gente faz isso, e totalmente de forma social, gratuita, é justamente quando as pessoas que às vezes acham que é uma coisa muito distante delas, não, tá aí, tá essa oportunidade, né? Hoje uma pessoa numa área de vulnerabilidade que consegue se inserir no mercado de trabalho na tecnologia, muitas vezes, e isso estudos comprovam, o salário dela é mais do que a somatória de todos os outros da casa, né? Então, o nosso papel é justamente esse, transformar a realidade de uma comunidade através da tecnologia, através de oportunidades ligadas à tecnologia, através de geração de renda, empreendedorismo. Então, esse é o nosso papel mesmo. Benjamin, boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes. Eu não vou ser tão bonzinho quanto o Pavão. O Pavão gosta muito de você e eu vou tocar um pouco na ferida, Eduardo. É assim, eu sou um aquariano e como aquariano, todos os aquarianos gostam de tecnologia. Então isso para mim é sopa no mel. Tenho muito interesse nisso.
Quando o Pavão, e ele olha com um olhar muito bom do nosso ouvinte, do pequeno comerciante, de você que é aposentado, você que está nos escutando, e discute como fazer tecnologia, é importante. Eu quero pegar o outro lado. O Parque Tecnológico pertence à Prefeitura de Santos. Eu trabalho muito com algumas pessoas que pensam muito no conceito de Smart Cities. Quanto a gente consegue informatizar todo o serviço público. E a gente vê que hoje ainda a Prefeitura de Santos, apesar do investimento no Parque Tecnológico, ela é muito atrasada em todos os seus processos tecnológicos. Eu vou te dar um exemplo, eu sou um trabalhador da saúde, eu tenho um sistema de saúde lento, o programa não funciona bem, não roda bem, ainda circula muito papel, eu tenho que emitir, a marcação de consultas é demorada. Isso é um exemplo na saúde. Um exemplo no transporte, às vezes eu sou surpreendido por uma rua interditada e eu não recebi nenhum informe. O Parque Tecnológico pensa nisso, como a prefeitura consegue se transformar e ser uma prefeitura inteligente? Pensa não, mas estamos trabalhando para, né? E aí quando a gente fala de tecnologia, de experiências tecnológicas, a gente fala de todos os setores da prefeitura. Então, é alguma coisa que vem acontecendo, né? O resultado já não é imediato, mas a gente já vem trabalhando nisso. Uma das primeiras ações, quando eu assumi, foi justamente com a Secretaria de Turismo, a gente começar a olhar, por exemplo, para o Museu Pelé, que pode ser um grande ativo, né? Se mais tecnológico, se mais imersivo. Então, esse é um trabalho que a gente já tem feito em parceria. Olhando, por exemplo, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Parque Valongo, como é que a gente leva também experiências. A gente, para quem não sabe de casa, né, o Parque Tecnológico, a gente tem um prédio ali no centro, na rua Henrique Porchat 47, mas o Parque Tecnológico é uma política pública, que são 220 mil metros quadrados, né, que é o centro histórico. Então, para quem não sabe, isso dá relações de abatimentos de isenções fiscais, então ITBI, IPTU, redução de ISS. Essa é uma política pública para atrair essas empresas de tecnologia para se instalarem no centro. Então, isso faz parte de uma ação que as empresas que vão se atrair para se instalarem no centro, consequentemente, vão estar relacionadas às necessidades, às vocações da região. E as cidades inteligentes, a logística, um porto, a conexão porto-cidade, ela é um dos nossos principais olhares, né? Então, tanto que até no evento que a gente vai falar um pouco mais, a gente estipulou eixos temáticos. E cidades inteligentes, humanas, sustentáveis é um dos principais, né? E aí faz esse nosso trabalho, esse olhar para a cidade. O que a gente está olhando, por exemplo? Sandbox. Para quem não sabe, sandbox é uma possibilidade de testarem-se soluções, isso é muito usado no mercado financeiro também, quando as regulamentações ainda não estão totalmente estabelecidas. Então, a gente tem trabalhado para que o centro, a área do Parque Tecnológico, vire um sandbox, para que as empresas que querem inovar e fazer tecnologias que hoje ainda não existem, possam ficar ali, sendo subsidiadas e com um olhar técnico, para que isso, na hora que vire uma política pública, uma regulamentação, já teve um tempo, um histórico, né? Eu acho que essas modelos de relacionamento da nova economia, das startups, elas diferem do que historicamente se faz. Então, como as leis foram feitas numa outra época, é óbvio que existe uma série de necessidades, e aí a gente tem participado da Frente Parlamentar de Ciência e Tecnologia, a gente entrou agora numa associação de parques tecnológicos de ambiente de inovação do estado de São Paulo, porque a gente está trocando experiências, não existe um lugar assim, o pessoal fala muito de São José dos Campos, falam de Recife, mas não existe uma fórmula de bolo, faz isso que vai dar certo. Então, todas as tropicalidades da região, existe uma série de coisas que a gente também está pensando como empreendedor, como startupeiro, que a gente gosta de chamar, também aprendendo, fazendo testes, pivotando, né, indo para um lado e para o outro, quando a gente vê que precisa de algum ajuste no curso. É um trabalho contínuo, árduo, né, que já teve alguns resultados, mas a gente ainda está semeando muito e ao longo desse ano a gente vai colher muito, mas eu tenho certeza que é algo que vai ficar para a perenidade aí da nossa cidade. Agora, Eduardo, o evento começa amanhã, a previsão inicial era de cerca de 200 palestrantes, entre eles alguns bem conhecidos no meio da tecnologia, e talvez a presença de alguma coisa entre 7 mil e 10 mil pessoas, é isso mesmo? É isso, a gente está hoje com uma expectativa de 3.500 dias, né? São 3 dias de evento e a gente tem visto que muitas vão num dia, não conseguem outro, né? Essas agendas, muita gente vindo de São Paulo também, e realmente é algo que a gente nunca teve, essa quantidade de pessoas, principalmente lá dentro do Parque Tecnológico. 200 palestrantes? 200 palestrantes, já está com um pouco mais de 220 confirmados agora, porque... É uma maratona, né? Tem sido, tanto que meu celular aqui está bombando aqui de mensagens, porque
coordenar todas essas agendas, a gente está querendo dar um enfoque muito forte também para as pessoas aqui da região. Então, o que a gente se propôs? Vamos trazer pessoas de fora que têm um olhar de mercado, uma vivência diferente às vezes daqui, mas tem que botar no mesmo painel com empresários daqui, com empreendedores daqui, quem está inovando, para que esse choque saudável, né, faça com que a gente comece a pensar de algumas coisas de forma diferente, oportunidades. Então, o evento, para quem não teve oportunidade ainda de conhecer, ele tem uma dinâmica entre palestras, então vão ter 3 palcos de palestras acontecendo simultaneamente, e tem outros 2 andares focados em exposição de startups. Então, vão ter ali empresas de diversos graus de maturidade, né? Algumas que estão começando, algumas que já faturam bem, dentro do nosso espaço de coworking. Então, cada posição de coworking, cada cadeira e mesa que no dia a dia um empreendedor trabalha no parque tecnológico, vai ser um stand de uma startup. Então vai dar essa possibilidade de muitas pessoas diferentes se conectarem nesses dias. Quinta, sexta e sábado. Quinta, sexta e sábado. Começa a que horas? Começa às 9 da manhã, nossa cerimônia de abertura, vai até às 19 horas o encerramento. Endereço? O Henrique Porchat 47, para quem, né, os mais saudosos, Colégio Santista, eram as quadras do Colégio Santista, que agora é nosso prédio do Parque Tecnológico. E dá tempo para se inscrever ainda? Dá tempo, para quem tiver aí, santosummit.com.br, o Summit é um termo em inglês, S-U-M-M-I-T, então santosummit.com.br, se inscrevam, vai ser um grande evento e com certeza vai gerar muita oportunidade para todos. Vem muita gente de fora? Vem, a gente está justamente arquitetando isso porque tantos palestrantes, a gente tem mais ou menos 50 que vêm de fora daqui, e muita gente para vir para assistir. Então, quando essa questão de startup em São Paulo é muito disseminado, e lá tem muitas comunidades, algumas comunidades de tecnologia, de empreendedorismo estão se juntando e vão vir aqui em caravana aqui para o nosso evento. Tem hotel para todo mundo? Agora a gente vai fazer a economia da cidade girar. Essa é uma das coisas positivas também do evento, né? Mais alguma informação importante para a telespectadora, para o telespectador? Eu acho que o que eu tenho feito é mais do que um convite, é uma convocação, porque o que a gente quer é que realmente elas tomem posse desse evento, do Parque Tecnológico, e é uma oportunidade de eles conhecerem o espaço. Eu acho que mais do que qualquer coisa, eles precisam saber que é um novo empreendimento para a cidade, público, né? E quem quiser, o Henrique Porchat 47, santosummit.com.br, e nas redes sociais, Santos Summit, ou o próprio Instagram do nosso Parque Tecnológico, é o Parque Tech Santos, também bacana, porque o evento é uma pedra fundamental, a gente fala, né? Mas a ocupação, toda essa relação, ela continua aí de forma perene. O Eduardo Bittencourt é presidente do Parque Tecnológico de Santos. Foi muito bom receber você aqui. Boa sorte no evento e boa sorte na continuidade da carreira, com muita inovação sempre. Eu que agradeço, uma honra estar aqui com vocês, um prazer. Sempre convidado aqui estarei, pode contar comigo. O Opinião Litoral volta depois do intervalo, bem rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral desta quarta-feira, o Benjamin Rodrigues Lopes e o Marcelo Pavão comentam as notícias com você. O Pavão está bravo que a empresa de patinete suspendeu as atividades em Santos. É isso, Pavão? Peraí, vamos fazer um protesto? Momento do protesto. Eu nem sei andar de patinete, nunca andei de patinete. Por isso, mas eu não tenho nada a ver com patinete, mas... o negócio chegou num nível, né, Paulo, que estava difícil. O desrespeito era sistemático por usuários e até funcionários da própria empresa. Você se sentiu ameaçado por algum patinete em algum momento? Olha, não especificamente por patinete, mas a ciclovia, ela precisa ter ou alguma mini lombada para diminuição de velocidade, ou algum redutor de velocidade, porque o que a gente está vendo na ciclovia? É aquela moto elétrica que a velocidade é muito superior a 20 km. Os patinetes que chegam até 20 km, aquela bicicleta elétrica também. Então, quem anda pela calçada da praia, quem está indo à praia e tem que passar por ali, eu confesso que não é fácil, porque é alta velocidade, não há um redutor. Agora, a questão dos patinetes é uma questão bem delicada,
porque o que eu vejo ali, eu moro em frente ao aquário, então eu vejo, ali tem uma grande, uma confluência muito grande de patinetes, ficam ali às vezes 20, 30 máquinas. E o que a gente vê é isso, muita gente chega em casa, deixa em frente à calçada de casa. Tem gente que vai passear e deixa ela errado. Aí aquela tal história, precisa se regulamentar, porque o abuso é muito grande, Paulo. A empresa de patinetes, ela veio para Santos, soltou os patinetes, não comunicou à prefeitura, não obedece regra nenhuma. Ela começou a ser multada por infrações, né? Inclusive uma grave, né? Uma mulher foi atropelada no dia do show do aniversário da cidade, teve fratura de fêmur ali perto da Fonte do Sapo, em Santos. E aí houve uma reunião e a empresa decidiu suspender. Primeiro ela anunciou que ia passar as multas para os usuários. Sim. Depois ela decidiu suspender as atividades. Agora, Benjamin, essa coisa de atravessar a ciclovia tem que explicar para o Pavão que tem que ser na faixa, embora a gente deva reconhecer que algumas faixas estão apagadas, né? Essa história da guerra dos patinetes, ela tem várias vertentes. Na verdade, quem saiu foi a empresa Flip One, que, segundo ela diz que sempre cumpriu as regras, até muito recentemente, quando outra empresa também entrou, e aí virou o caos. O que a gente sabe hoje, e acho que você que frequenta a Praia de Santos, falar de patinete é falar a praia, no Jardim da Praia. No resto da cidade, os patinetes entraram muito pouco, que virou um pequeno caos. O que o Pavão descreveu é a realidade. Eu moro no outro lado, eu moro ali perto do Joinville, e é muito engraçado porque eu atravesso a rua, os carros param para mim na faixa, que é bem em frente à Rua da Paz. Quando eu vou tentar atravessar o Jardim da Praia, a ciclovia, ninguém para. Seja bicicleta, seja patinete, seja moto elétrica. E é muito engraçado que naquele trecho exatamente tem sempre um guarda municipal com a viatura parada em cima do canteiro e não fazem nada. Os patinetes são uma solução em muitas cidades. Aqui em Santos aconteceu um descontrole. Essa mulher que foi atropelada, parece que a pessoa que estava com o patinete estava com uma criança no colo, o que não é permitido. O patinete é de uso individual. E não pode transportar nenhuma carga também. Nenhuma carga. Tem que ser usado o capacete, tem que ter uma série de cuidados, não pode ter uma velocidade alta. Acho que é um bom momento para a gente refletir um pouco a mobilidade na cidade. O patinete é uma solução muito mais turística do que de fato de transporte em Santos, mas é uma opção. E a gente só lamenta que não foi possível chegar a um acordo. Agora, mudando dos para a política, Marcelo Pavão. Fica na letra P. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sinaliza uma mudança de partido, do Republicanos para o PL. Algumas cidades vão ter a eleição municipal afetada por essa mudança do governador. Uma delas é Santos, porque o governador sai do partido, se realmente se confirmar a mudança dele, sai do partido de um dos dois candidatos que lideram as pesquisas, o prefeito Rogério Santos, e vai para o partido da outra candidata que lidera as pesquisas, a Rosana Vale. É um movimento que afeta bastante a eleição de Santos, né? Eu vejo que a manobra, vamos colocar assim, política do ano passado, que levou o prefeito de Santos, o Rogério Santos, para o Republicanos, que é o partido atual do governador, e foi comemorado, né, pelo staff da prefeitura, pela campanha, pela reeleição, essa possível ida do governador Tarcísio para o PL, embola o meio de campo outra vez. Porque nós temos, até o momento, salvo outros partidos, nós temos declarados pré-candidatos 3, a deputada federal Rosana Vale, a vereadora e ex-prefeita Thelma de Souza e o atual prefeito Rogério Santos. Pelo menos, em princípio, nós temos essas 3 pré-candidaturas. E com a eventual ida do governador para o Partido Liberal, embola o carteado tudo outra vez. Porque se pergunta, e aí, o governador vai subir no palanque da candidata Rosana ou vai subir no palanque do candidato Rogério,
que saiu do PSDB e foi para o partido do governador, convidado pelo governador. Então, é um jogo político, as cartas ainda estão sendo embaralhadas, não começou definitivamente o jogo, ainda é uma pré-candidatura, mas o staff do prefeito certamente acendeu, no mínimo, a luz amarela para analisar melhor a coisa, porque tudo foi embolado. Eu acho que se estava 1-0, está 1-1 agora. Eu acho que o 1-1 foi de uma bondade do Pavão. Eu acho que o que a gente está refletindo aqui ainda é uma suposição. As fontes dizem que o governador mudará de partido. Essa mudança de partido cheira a traição. O prefeito de Santos se alinhou ao governador para tentar anular a outra pré-candidata. Isso embola de uma maneira, e aí eu concordo com o Pavão, que quem cresce muito os holofotes em cima da terceira via, que é a candidata do Partido dos Trabalhadores, a Thelma de Souza. Porque o prefeito, perdendo o apoio do governador, ele tem que forçosamente se aliar à terceira ou segunda força da cidade. Acho que nós teremos muita água a passar por debaixo da ponte. E aí talvez a luz não seja amarela, seja vermelha. Pavão, ontem 2 acidentes de trabalho produziram morte e ferimentos em Santos. Aliás, em Santos e Guarujá. Em Guarujá, um trabalhador foi eletrocutado no teto de um sobrado, levou um choque de 13.000 volts, né? Ficou carbonizado. E em Santos, uma explosão de gás numa padaria na Ponta da Praia deixou 3 pessoas feridas. A padaria está em obra, está sendo reformada. Paulo, são 2 fatos que estão, usando termos aqui do meu amigo Benjamin, umbilicalmente ligados. Porque a gente vê, tanto na padaria, o que estava acontecendo? Um reparo interno feito lá pelos profissionais contratados, e na tubulação de gás, a pessoa lá martelou onde não deveria e teve essa explosão, 3 pessoas feridas. Felizmente, não houve algo mais sério. Mas o que a gente vê? Os equipamentos de segurança, as cautelas necessárias não foram adotadas. Isso é essencial. A questão do trabalhador que foi eletrocutado no Guarujá, idem. Então, a rede energizada estava ligada, ele estava sem os EPIs, ele estava sem orientação. Então, a gente precisa acordar para isso, porque normalmente hoje você está colocando, não é só na região, mas geral, vamos empreender, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Só que você precisa, empresário, aquele que aceita, o que vai trabalhar, seja pequeno, médio ou grande, tem que se focar no treinamento, na segurança. A gente está falando agora do patinete. É raríssimo a gente ver uma pessoa de patinete aqui em Santos que esteja com capacete. Sequer as pessoas que estão com aquela motinho elétrica, que vai acho que até 50, 60, se não me engano, não andam com capacete. Porque não é obrigatório. Para fazer esses serviços, existem regras, existem cursos que precisam ser dados, existe necessidade de treinamento desses profissionais. E o que a gente constata nesses 2 casos é que não houve a tomada mínima de cautela, porque acidentes ocorrem, mas da forma como esses 2 em específico, tanto o gás da padaria quanto a rede energizada, isso é imperdoável, isso não pode acontecer, porque não se tomaram as cautelas necessárias e previstas em lei. Alguma coisa a acrescentar, Benjamin? Não, eu acho que o Pavão mata de uma maneira brilhante, e eu lembro que a minha avó falava que cuidado e caldo de galinha não faz mal a ninguém. A da padaria, ao meu ver, é muito mais grave. É um empreendimento já estabelecido, em que houve um erro de proteção do trabalhador. No Guarujá, parece que era um trabalhador de baixa qualificação que encostou uma chapa de metal no fio elétrico. O que a gente tem que entender é que às vezes o barato sai caro. Todos nós já fizemos reforma em casa, todos nós temos pequenos consertos a fazer. E às vezes a gente chama o cara da esquina, o porteiro do prédio, que não tem a menor qualificação e põe em risco numa casa a vida das pessoas, e no prédio, a gente já viu isso com uma reforma, quase que derrubou um prédio em São Paulo. A gente precisa profissionalizar pequenos reparos também. O cuidado com a segurança numa atividade profissional deve ser assim: acordou, eu vou fazer minha atividade hoje, que procedimento de segurança eu devo ter?
principalmente por quem comanda, porque existe uma resistência muito grande cultural ao uso de alguns equipamentos de proteção por serem desconfortáveis para a atividade profissional, mas que podem garantir a vida. Tem trabalhadores que usam o andaime num prédio em grandes alturas e não usam a segunda corda de segurança. Tem pessoas como esse eletricista, se ele estivesse com uma luva de proteção, provavelmente ele não teria morrido, teria amenizado o choque. Mas muitos trabalhadores têm resistência ao uso. Então, é um trabalho de todos os dias a conscientização em direção à segurança na atividade profissional. Em casa também, no carro também, no ônibus também, mas principalmente na atividade profissional, que é a que apresenta mais riscos. Opinião volta depois do intervalo, fica com a gente que é bem rapidinho. Voltando com o Opinião Litoral desta quarta-feira, o Marcelo Pavão e o Benjamin Rodrigues Lopes estão analisando, comentando as notícias com você. Hoje é uma quarta-feira, ontem nos Estados Unidos foi uma super terça-feira, a terça-feira em que 15 estados decidem nas primárias quem vai ser o candidato a presidente pelo Partido Republicano, quem vai ser pelo Partido Democrata. Não é esses 15 estados elegem os delegados, lógico que eles não definem sozinhos, são 50 estados, mas o peso da decisão dessa super terça é sempre muito grande. O candidato republicano Donald Trump ganhou em 14 ontem, perdeu para a candidata Nikki Haley no estado de Vermont, e o candidato democrata Joe Biden, Benjamin, ganhou nos 15 estados. Praticamente ficaram definidos os dois, uma nova disputa eleitoral entre Biden e Trump. Já citando uma frase que o Pavão gosta, esse foi o óbvio ululante. Lá como cá, nós estamos vivendo uma polarização e principalmente uma dificuldade de renovação. Se o senhor desligar a televisão agora e for no YouTube e ver 4 anos atrás, eram os mesmos 2 candidatos que estavam disputando. O que a gente não consegue ver lá como cá são novas lideranças surgindo. E quando a gente fala novas, é novas inclusive na questão de idade. Os 2 candidatos acima dos 70 anos de idade. Bem acima. Bem acima. Eu sou bondoso com eles. E repetindo uma polarização que não faz bem a ninguém. E o muito engraçado é que os 2 são semelhantes em muitas coisas, mas extremamente opostos em outras, como aqui. O que a gente quer construir numa democracia não é apenas o sim ou não, branco ou preto. Todas as matizes de cores são importantes. A grande diferença aqui nos Estados Unidos, a eleição é indireta. E lá eles têm 2 dificuldades. A primeira é convencer que os eleitores se cadastrem. Você no ano da eleição tem que dizer, olha, eu vou votar. Segundo, é que depois convencer a votar em você. Nós estamos vendo uma eleição polarizada e acho que nós vamos ter uma disputa apenas aqui na mesa no cara e coroa. Eu acho que o Trump perde a eleição no final. Olha, eu queria destacar 2 coisas. Uma, eu acho que os candidatos já estão definidos, só que nos Estados Unidos, né, como o Benjamin falou, além de ser um colégio eleitoral, existe uma situação assim que é desconhecida pelo Brasil, né, pelo brasileiro, porque não é nosso dia a dia, é que lá você, sendo eleitor, não basta você ir no dia da eleição, que nem aqui, você tem o título de eleitor válido, você vai lá e vota. Não, você tem que antecipadamente, tem um prazo para você se inscrever que quer votar e depois você vai votar. Então, o que acontece nos Estados Unidos é uma coisa muito estranha. Tanto o ex-presidente Trump quanto o presidente Biden são 2 pessoas muito antipáticas para a população americana. O americano não gosta nem de um nem de outro. Isso é fato. Então, para convencer as pessoas a votar, o que se vê é que o método Trump, o método republicano, em prática, é muito mais eficiente. É muito mais, ele convence muito mais o seu eleitor a se alistar do que o Biden.
Para piorar a situação do presidente Biden, os democratas, eles têm os eleitores, por exemplo, os afrodescendentes, os latinos, os muçulmanos, os imigrantes, de uma forma geral, tendem a votar no Partido Democrata. Só que o Biden está perdendo apoio dos negros, está perdendo apoio dos latinos, está perdendo apoio até dos muçulmanos, que na plataforma do Trump, se o Trump voltar à presidência, o presidente Trump tem como plataforma mandar os muçulmanos, os imigrantes, deportá-los em massa. Então vai entender uma parcela da população que diz: eu não voto naquele que é mais simpático à minha causa, vou deixar de votar abrindo o flanco para o ex-presidente. Então, assim, hoje, se eu fosse apostar minhas fichas, diferentemente do Benjamin, hoje eu apostaria minhas fichas no ex-presidente Trump. Agora, um detalhe curioso, rapidamente, o mesmo fator que se repete agora na eleição americana aconteceu no final do século XIX, porque o presidente Grover Cleveland, ele eleito no final do século XIX, na campanha para a reeleição, ele foi derrotado pelo Benjamin Harrison. E aí o Benjamin Harrison fez um bom governo relativo, o Cleveland fez um bom governo e perdeu. O Harrison fez um bom governo e perdeu para o Cleveland, que voltou. Ou seja, se Donald Trump voltar a ser presidente, não é algo inédito, já aconteceu no século XIX nos Estados Unidos. O Trump é de junho de 46, então ele vai fazer 78 anos em junho. E o Biden é escorpião, de novembro de 42, então ele vai fazer, na época das eleições, 82 anos. Se ele se eleger, provavelmente vai ser o mais velho. Não, ele já é o mais velho da história. Ele já foi eleito para esse mandato, ele já é o mais velho. Se ele for reeleito, ele amplia o recorde. Ele bate o recorde. Bate o recorde dele mesmo. O recorde dele mesmo. Joe Biden, aos 82 anos, disputa a reeleição. O Trump parece mais novo, né? Porque ele pinta o cabelo de laranja, então ele não demonstra. Pro lado. Não demonstra tanto. O problema do Biden é que outro dia ele chamou o presidente da França de Mitterrand. De vez em quando ele comete umas coisas assim. Mas assim, eu gostaria que o Biden fosse reeleito. Mas eu hoje não apostaria muito nele, não. Benjamin, rapidamente no Rio de Janeiro, 3 turistas mineiros foram agredidos, inclusive com gravidade, por um garçom num quiosque, porque se recusaram a pagar uma comissão, uma gorjeta de 10%, que não é estabelecida em lei, não é obrigatória. O Rio de Janeiro não é para os fracos. Ou você morre metralhado pela milícia, ou você apanha do garçom. E a gente continua dizendo que o Rio de Janeiro continua lindo. 10% não é obrigatório o pagamento. Eu, raríssimas vezes, Paulo, mas confesso que umas 2 vezes fui mal atendido e não paguei os 10%. Uma delas na Itália. E até engraçado, porque quando eu saí, eu não paguei os 10%, e os 10% lá chama-se propina. E o italiano berrava: cadê minha propina? Eu falei: não, aqui na Itália não, até aqui. Acho que é uma discussão, faz parte da nossa cultura, mas a gente tem o direito de ser bem atendido. O problema é que em alguns lugares, e parece que nesse lugar, no Rio de Janeiro, os 10% era a única fonte de renda do garçom, que nem por isso se esforçou para dar um bom atendimento. E Pavão? Paulo, só complementando, precarização das relações de trabalho. Nesse local, o empregado não era registrado, o próprio dono do quiosque disse que era freelancer, ou seja, não tinha direito algum. Obviamente, a agressão é indevida, mas a gente precisa saber o que estava acontecendo. Agora, o fato concreto é a responsabilidade integral é do proprietário do quiosque, que precarizou suas relações de trabalho, que colocou uma pessoa sem a menor condição para se fazer o atendimento e que, diante da situação, tipo, é isso aqui que eu vivo, eu estou trabalhando por causa disso, o cliente não é obrigado e houve esse atrito. Esse tipo de animosidade, por incrível que pareça, não é algo tão excepcional, é muito habitual, porque não se cumpre a regra. A gente não vai incluir na pauta de hoje por falta de tempo 2 assuntos que a gente já repetiu muitas vezes aqui, a dengue
foi decretado estado de emergência no estado de São Paulo, o mosquito se adaptou muito bem primeiro ao meio urbano, agora também à água suja, antes ele só colocava as larvas em água limpa, e também o prejuízo das chuvas torrenciais ontem no litoral todo, na Baixada Santista, mas também em São Paulo, onde houve casos de motoristas e passageiros de automóveis terem que se colocar no Vale do Anhangabaú acima da capota dos carros para não correr o risco de afogamento, de serem levados pela correnteza da água. Essas situações também têm sido comentadas aqui, porque elas vêm se repetindo com muita continuidade. E tem uma notícia que nem vale a pena comentar, né? Tiririca acusado de importunação sexual, ninguém merece, né? Nem comentar essa notícia. Chegamos ao final do Opinião Litoral, agradecendo a participação do Benjamin Rodrigues Lopes, do Marcelo Pavão, também do presidente do Parque Tecnológico, da Fundação Parque Tecnológico de Santos, que esteve aqui presente no primeiro bloco, falando sobre o encontro que começa amanhã de tecnologia da informação, de inovação em Santos, agradecendo ao trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário depois do Jornal Litoral, e uma ótima quarta-feira para você que você merece.